Olá a todos novamente. Hoje o texto vai ser Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 8, que diz assim: Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O livro de Gênesis registra as seguintes palavras: Disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Com isso, o texto bíblico nos diz que Deus, sendo eterno, criou o tempo. Ele estabeleceu as estações, os dias e os anos. A partir deste momento, toda a criação sofre o impacto do tempo, incluindo eu e você. Somos seres temporais, criados dentro do tempo e temos que aprender a lidar com ele. Porém, esta tem sido uma tarefa cada vez mais difícil. O homem do século XXI vive sob a ditadura do Cronos. Este termo grego define o tempo cronometrável, aquele marcado pelo relógio, dividido em minutos, horas, anos, séculos. Muitos de nós temos sido escravos do tempo neste sentido, ou seja, estamos sempre atarefados, correndo contra o relógio, com inúmeras demandas que geram ansiedade, e sempre nos falta tempo. Talvez você já tenha ouvido por aí, ou já tenha dito que precisamos de dias com mais horas de duração, ou que o tempo está passando rápido demais. Nossa forma de lidar com o tempo tem se tornado cada vez mais adoecedora e tem gerado em nós ansiedade, cansaço, imediatismo, desânimo e tantos outros sentimentos ruins. Precisamos, portanto, voltar para as Escrituras para aprendermos a lidar com o tempo da forma como Deus deseja. O termo usado para definir o tempo na passagem de hoje é o termo hebraico Zeman, traduzido no grego por kairos. Ele não trata de um tempo quantitativo ou cronológico, mas sim de um tempo oportuno. Isso diz respeito ao tempo em que o propósito de Deus se estabelece, um tempo definido por Deus. O autor de Eclesiastes está nos dizendo que há um tempo oportuno para todos os propósitos estabelecidos por Deus. A forma como Deus lida com o tempo não é como a nossa, e o tempo de Deus nem sempre se equivale ao nosso. Em seu comentário de Eclesiastes, o reverendo Hernandes Dias Lopes nos ensina que Salomão escreve: tudo tem o seu tempo determinado. Vemos aqui uma plena abrangência do propósito de Deus. Não apenas algumas coisas, mas tudo tem o seu tempo determinado. Deus não criou o mundo para ser um caos, nem o deixou trabalhando sozinho. Ele é o Deus da ordem e o Deus do tempo. Tudo foi planejado. Nada acontece sem a vontade ou permissão de Deus. Nada escapa ao planejamento e ao controle divino. As coisas não estão à deriva. Há um plano em ação que estabelece os limites do tempo para todos os homens. Deus tem o controle de nossa vida e todos os nossos dias estão contados por Ele. A questão é: como temos gastado o tempo que Deus nos deu nesta terra? Salomão dispensou muito tempo e energia com as coisas erradas, e no fim concluiu que somente uma vida de intimidade e relacionamento com Deus podem, de fato, encher nossos dias de alegria, plenitude e realização.
Precisamos aprender a lidar com o tempo, exercitando paciência e perseverança diante das situações, entendendo que no tempo oportuno Deus intervirá. Devemos também dedicar mais do nosso tempo para estar na presença de Deus e meditar na Sua palavra. Assim, seremos ensinados e fortalecidos por ela, e seremos capazes de fazer o essencial, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Que nós possamos meditar nesta palavra, neste devocional, neste ensinamento, e que Deus possa trabalhar nos corações de cada um de nós. Que o Espírito de Deus possa trabalhar nos nossos corações, nos ajudando, nos guiando, nos convencendo do pecado e nos proporcionando uma experiência que possa nos aproximar a cada dia mais de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.